Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo número 3, ele fala de uma diferença entre uma pessoa e outra. E aqui nós vamos entender o intelecto, espiritualmente e carnalmente, de quem está iniciando no Evangelho e quem já tem algum tempo no Evangelho. Quem entende ou está começando a entender, ou quem já tem um conhecimento amplo das coisas do reino de Deus pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem está na posição e quem não está na posição. Quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra. Nós temos que entender princípios da casa do Senhor para entender como moldar a nossa própria natureza diante do próprio Deus. Porque a Bíblia fala: esforça-te, filho meu, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Então Paulo, claramente, ele fala à igreja, irmãos. Então ele aponta para ele aponta para a pessoa dele. Ele aponta a responsabilidade para ele. E aqui vem uma característica forte de um sacerdote, de um homem ou de uma mulher de Deus que está à frente da obra. Ele fala: olha, eu não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a meninos na fé. Então, Paulo, ele entendia que para cada pessoa ele tinha que falar de uma maneira, né? Ele tinha que falar de um jeito. Ora, uma pessoa chega hoje dentro da igreja, eu vou despejar nela um conhecimento amplo? Não, eu tenho que começar como se fosse ministrando a meninos na fé. Pessoas que estão iniciando. Eu tenho que começar com um raciocínio lógico, falando para ela o que é o Evangelho, o porquê do Evangelho. Quem pagou o preço de morte, o preço de cruz, foi o Senhor Jesus, que subiu ao alto céu, desceu à terra o seu Espírito, conforme ali Mateus capítulo 4, Atos de número 1, Mateus 28. Tudo conta a história de morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus Cristo falou: eu vou para o meu Pai, mas virá sobre a terra o Espírito Santo. Então, Jesus ele fala claramente: olha, eu estarei convosco até a consumação dos tempos. E ele fala: ide pelo mundo e fazei discípulos. Então, o discipulado chega até nós e ele fala para fazer discípulo de todas as nações, conforme Marcos capítulo de número 16. Mas quando nós vamos discipular pessoas, ou ensinar pessoas, ou levar pessoas ao gabinete, ou orar por pessoas, nós temos que ter vigilância, porque nem todos têm um entendimento ainda pleno do Evangelho. E aí nós temos que saber ministrar meninos na fé e os adultos da fé. Há pessoas que ainda são contaminadas pelo princípio da religiosidade, pessoas que ainda andam pensando que roupas é que vai fazer a diferença entre uma pessoa espiritual ou não. Ei, entenda uma coisa: Deus sonda o coração de uma pessoa. Então, quando essas pessoas chegam dentro da casa do Senhor, nós temos que saber ministrar essas pessoas como se estivesse dando leite a uma criança. Se você pega uma criança de colo ou recém-nascida, a mãe vai amamentar ele. Com 7 meses, 5 meses, 8 meses, a mãe já está dando da papa, do alimento. E aí, com um ano e pouco, ela já está comendo à mesa. Daqui a 3, 4 anos, ela está falando. Daqui a 4, 5 anos, ela está estudando. Amém? Com 12, 13 anos, ela já está resmungando. Ali, com 18 anos e poucos anos, ela quer seguir vida própria. Amado, você tem que entender mistérios. Igreja é assim, é um crescimento constante, é um ensinamento constante. Na verdade, pessoas que se achegam hoje à casa do Senhor, daqui a 18 anos ainda estão sendo ensinadas por aqueles que já têm ministério na casa do Senhor, por aqueles que já têm unção sobre a sua cabeça, por aqueles que já foram ungidos sacerdotes da casa de Deus, pastores, diáconos, ali, obreiros, ou até mesmo, amado, bispos, apóstolos, ou até mesmo profetisas, profetas, pessoas dentro da casa do Senhor, amado, bispos. Não interessa, amado, a posição espiritual. O que interessa é se essa pessoa é íntegra, reta, temente a Deus, se desvia do mal. O que interessa é se essa pessoa tem um coração sincero diante de Deus e se ela ministra estas pessoas de bom grado. Ela ministra essas pessoas para o crescimento espiritual e não para
a sua vida própria. Há pessoas que vão para a pregação do Evangelho, elas ministram o Evangelho não pensando em pessoas ou em vidas, ou em libertação do cativo, conforme Isaías 61. Ela, na verdade, ministra pessoas em relação a benefício próprio. E aí há uma diferença entre quem serve e quem não serve, entre base de honra e desonra, entre aquele que está por cima e aquele que está por baixo, entre aquele que vai à frente e aquele que fica para trás. Por quê, amado? Nós não podemos falar essas coisas sem entender que uma criança, quando chega na casa do Senhor, ela é ministrada com o leite espiritual e não com o alimento sólido, como se fosse uma pessoa robusta ali de conhecimento diante do Senhor. Então há pessoas que ainda são carnais, ela ainda não tem o viés espiritual, ela ainda não se dedicou na oração, ela ainda não orou a Deus em espírito e verdade, ela ainda não buscou ali transformação do seu ser. Há pessoas que ainda são pessoas que ainda estão com o pé na igreja, ouvindo o Evangelho, mas o sentimento dela está lá na mesa, na roda dos escarnecedores. O sentimento dela ainda está ali nas bebedeiras. Não que eu seja contrário a quem bebe, não é isso. Mas as pessoas que vão ao mundo, ela tem que ter domínio próprio. Saber dominar a si mesmo, porque ainda é carnal. E se uma pessoa que é carnal não sabe dominar a sua carne, o destino dela vai ser a perdição, vai sair da casa do Senhor, não vai adorar a Deus em espírito e verdade. Agora, você tem que ter ordem e decência, tanto numa coisa como no outro. Tem que ter domínio no espírito e domínio na sua própria carne, porque tanto um como o outro você vai usar durante toda a tua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, se eu falo de coisas espirituais e há contenda entre os irmãos, se eu falo de coisas da igreja e há discussões entre irmãos, por acaso não sois ainda carnais? Por acaso não compreende ainda todas as coisas na presença do Senhor? Então, amado, eu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu não posso dar honra a quem não tem honra. Na verdade, a gente dá honra a quem tem honra. O próprio Senhor Deus falou assim, eu dou honra a quem me honra. Então, o Senhor Jesus, ele só dá honra a quem honra a Cristo. Há pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas ainda não deram honra ao Deus que serve. Porque as pessoas ainda estão apegadas no pastor, na pastora, no diácono, no obreiro. Não, amado, você tem que estar apegado a Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Ele é o cabeça da igreja, né? Eu sou simplesmente mão. Alguém é ali braço, outra pessoa é perna. Né? Nós somos um corpo, mas o cabeça da igreja sempre será Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória. Ele sempre será o sumo sacerdote da igreja. É o nome dele que está em jogo. Ele fala, em meu nome, peça ao Pai e vos será feito, conforme João capítulo de número 15, verso de número 7, na autoridade do nome de Jesus. E tudo que pedir ao Pai, crendo em meu nome, isso vos será feito. Então, ele coloca o nome dele, ele paga um preço de morte, preço de cruz, e ele agora fala, ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, nós temos que pregar o evangelho de uma forma que tanto as crianças que estão na fé, chega uma pessoa de 60 anos da idade, mas ela não entende nada do evangelho, você tem que ministrar ela como se fosse uma criança. Amém? Agora, se ela já é adulto, já está ali muitos anos na presença do Senhor, você também tem que falar ela com a força de um cajado e mostrar os princípios e rudimentares da fé segundo a palavra de Deus. Então, pois quem é Paulo, amado? Então, quem sou eu? Quem é a pastora tal? Ninguém. Na verdade, eu não sou ninguém. Somos apenas ministros da palavra de Deus. Somos aqueles que creem na força do Evangelho. Somos aqueles que creem na autoridade do Espírito Santo. Então, conforme o Senhor deu a cada um, nós temos que usar os dons espirituais conforme 1 Coríntios capítulo número 12. Então, eu planto, eu prego o Evangelho a uma pessoa, levo ela à igreja, o pastor ministra, ela entende os mistérios da fé, fica na casa do Senhor, o pastor vai regar. Mas quem é que está dando o crescimento espiritual da situação? Por acaso não é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que habita no meio de nós? Nós temos que entender esses mistérios. Não somos nós os senhores da obra, mas o próprio Senhor Jesus Cristo é quem dá o crescimento para essas pessoas. Por isso,
nem o que planta, ou que prega o evangelho, ou aquele que rega, aquele que alimenta através da palavra, é alguma coisa, amado. Ninguém é nada pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, mas sim Jesus, o Senhor da glória em nós, é que fala por nós, porque ele fala, filho meu, abra a tua boca e eu falarei por ti. Então, o Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo, ele abre a nossa boca e nós pregamos o Evangelho. Seja em qualquer igreja que profetiza o nome do Senhor Jesus, seja na igreja evangélica tal, na comunidade tal, não interessa, amado. O que interessa é que o nome de Cristo seja pregado por todo o mundo, na autoridade do nome de Jesus. E aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que nunca vão crer no Evangelho, eu sinto muito. O que eu tenho que falar é que há um juízo preparado e que você, mesmo não tendo fé hoje, naquele dia você vai encarar o Senhor da glória, porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. E haverá separação entre o joio e o trigo. Então, amado, se você não tomar a posição espiritual, segundo a minha palavra, eu sinto muito, um dia você será julgado e você vai entender que o Evangelho chegou até você por meio da pregação em nome de Jesus. Ora, porque nós somos cooperadores, nós somos mordomos das coisas de Deus, cooperadores, nós falamos do Evangelho em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, movido pelo Espírito Santo, porque somos filhos. A partir do momento que quem crê e for batizado será salvo, também é dado o poder de ser chamado filho de Deus, porque creu no poder da pregação. Jesus falou, eu estarei contigo até a consumação dos tempos. Não tema, abra a tua boca e eu falarei por ti. Então nós, amados, somos como aqueles que entoam o louvor através da pregação, através da música, através, em nome de Jesus, da nossa obra, de limpando o chão até mesmo na casa do Senhor, porque nós precisamos do templo para adorar, glorificar e exaltar a Deus, como todas as religiões que vão ali ao templo para adorar Buda, Confúcio, Maomé, Satanás, principados, potestades, ossos do mal, demônios, Exus. Amado, não interessa o princípio religioso. O que você tem que entender é aonde há luz e aonde há trevas. A Bíblia fala que não há intercessão entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então, toda religião que não prega a Cristo, amado, ela está caminhando para um caminho contrário à vontade de Deus para o ser humano. E um dia, todos vão responder por isso. Até mesmo os líderes religiosos. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu prego o Evangelho. Eu me considero um homem, até mesmo sábio, porque sabedoria me foi dada para pregar o Evangelho a toda criatura. Eu me considero uma pessoa com discernimento e entendimento, porque isso também é dom de Deus. E eu me considero uma pessoa que é cheia de fé, por isso eu prego a Cristo em espírito e verdade. Então, mas o sábio arquiteto, aquele que é sábio, é Cristo, amado. Ele é o cabeça, é ele quem nos passa esses dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Em nome de Jesus. Então, os fundamentos da fé é segundo a palavra de Deus, é para aqueles que o buscam. E outro, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Uns vão plantar, outros vão edificar, mas essa obra, o arquiteto, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É ele quem lança a pedra angular da igreja. A pedra em nome de Jesus, que foi rejeitada lá em Israel, depois foi pregada para Samaria, foi pregada para a Grécia e foi pregada para o romano, na representação de 3 pessoas e 3 nações aonde Cristo pregou. Então Israel rejeita, mas outras nações agregam o poder do Evangelho em nosso meio, em nome de Jesus. Então, se alguém quer lançar outro fundamento, se não for Jesus Cristo, não for ele crucificado e ressurreto, desconfia. Porque ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Qualquer pessoa que vai por outro caminho, amado, vai se dar mal. Há pessoas que falam que são ateus, que não creem em Deus, mas olhando para as coisas que se vê, sabe que existe uma mente superior que criou tudo isso. Então, o edifício que nós vamos pregar, o Evangelho, ou até mesmo a obra nossa, ela vai ser provada se ela é ouro, se ela é prata, se ela é
pedra preciosa, se ela é madeira, se ela é feno, se ela é palha. Então a obra de cada um, cada pregador do evangelho vai ter a sua obra manifesta pelo fogo. O fogo da verdade, o fogo do Espírito Santo vai provar se você está falando verdade ou não no dia do juízo. Então cada pastor, amado, é responsável por aquilo que fala. O profeta é responsável pelo aquilo que fala. A Bíblia fala que cada profeta é responsável por aquilo que fala. Amém? Então, tem que ter cuidado, até mesmo em lançar revelações, falar da palavra de Deus, ministrar a Cristo, porque Deus sonda o interesse do coração. E se as pessoas são maldosas, pessoas que se interessam em pregar o evangelho simplesmente para benefício próprio, amado, no dia do juízo, cada um vai manifestar essa verdade do coração. E Deus vai julgar, amado, o coração do homem, o coração dos pregadores. Ele vai declarar pelo fogo do próprio Espírito Santo. Ele vai descobrir e vai provar a obra de cada um, conforme 1 Coríntios capítulo 3. Dá uma olhada neste capítulo, na Bíblia Sagrada, para você entender esse mistério. Então, se a obra de alguém que ele edificou sobre a terra permanece ali diante de Deus, sólida, ele receberá o galardão, em nome de Jesus. Mas há pessoas que, mesmo pregando errado, ela prega na sinceridade, amado. E essa obra dele vai ser queimada pelo fogo. Talvez vai perecer o seu galardão, não vai receber nada, porque não pregou com discernimento, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, com inteligência de Oséias 4:6, pelo poder do nome de Jesus. E esta pessoa vai receber simplesmente a salvação, mas não receberá o seu galardão. Então há pastores aí, líderes de milhares de pessoas, mas chega lá no dia do juízo, aquele que limpou a casa terá galardão maior do que ele, porque ele não soube pregar o evangelho em nome de Jesus com sabedoria. Então não sabeis vós que sois templo de Deus? Não sabeis vós que Deus habita em vós através do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vós? Tem pessoas que falam, eu sou a igreja. Não, você é templo do Espírito Santo. Conforme ali 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16. Então, se alguém destruir o templo, que é a pessoa, por causa de perseguição, o templo de Deus, está destruindo e tentando destruir a obra do próprio Deus, destruindo o próprio Deus. Então, quem intenta contra um sacerdote, contra um ungido de Deus, está tentando destruir o próprio Deus. E o próprio Deus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai perseguir todos aqueles que perseguem a Ele mesmo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós somos separados. A palavra santo na Bíblia significa separado. Você deixou de fazer algumas coisas e começou a fazer outras. Mudou o seu discernimento carnal começa a ser acompanhado pelo entendimento espiritual. Ninguém vos engane, amado. Pastor, diácono, obreiro, ninguém pode enganar ninguém. Se alguém dentre vós quer ser sábio, amém? Quando eu falo que eu tenho a sabedoria de Deus, não é que eu estou tentando passar essa sabedoria de uma maneira e com soberba, não. Então, se alguém pensa que é sábio neste mundo, faça-se de louco, faça-se de tolo, e só então terá a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, amado, ela vem para destruir a loucura do mundo. E Deus vai pegar aqueles que são loucos lá no mundo para tirar a sabedoria dos instruídos. Pessoas que se dizem estudiosas, jamais, amado, vai entender a pregação do Evangelho. Então ele apanha cada sábio, cada estudioso, cada juiz, cada ministro, cada presidente da República, cada presidente da Casa Legislativa, do Senado, ele vai apanhar na sua própria astúcia. Não se preocupa que ele vai julgar o teu coração e você vai cair por terra neste país, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, outra vez, o Senhor, amado, ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe que os nossos pensamentos são como nada, são vãos, né? Ele conhece os nossos pensamentos. E aí nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos capacitar, para nos direcionar, para nos dar os pensamentos, em nome de Jesus, bons e não os ruins, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, ninguém, amado, se glorie em homens. Eu não posso olhar para o presidente da República e me gloriar. É o meu presidente, isso, aquilo. Não, eu fico observando de longe. Se é homem íntegro, reto, temente a Deus, voto nele novamente, pelo poder do nome de Jesus. Assim eu vou olhar para deputados, senadores, amém? E vou acompanhar a política do país, porque nós, como liderança da igreja, nós temos que acompanhar o que está acontecendo.
no nosso país. O nosso país está cheio de pessoas que querem glória própria, glória de homens, e não glorifica aquele que pagou o preço de morte, preço de cruz por todos nós. Então seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, o passado, o porvir, a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é nosso. Ou seja, o fim é melhor do que o começo. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus. E nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Então vamos fazer uma analogia. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do ser humano, homem e mulher, o ser humano, cabeça da sua prole, cabeça da sua família. Então, é um princípio espiritual. A pessoa que não adora a Deus, ela está fadada ao fracasso. Mesmo tendo vitória neste mundo, vai ser um fracassado no final dos tempos, quando haverá juízo sobre toda a terra pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Compartilhe este vídeo, passa conhecimento, planta em outras vidas, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dê um like, dê um joinha, pelo poder do nome do Senhor Jesus, e inscreva-se no canal para que você esteja dentro das bem-aventuranças de Deus, ouvindo o Evangelho em espírito e em verdade, com discernimento da palavra. Esse foi o capítulo 3 de 1 Coríntios. Amém? Nós estamos pregando o livro de 1 a Coríntios com entendimento e discernimento da palavra de Deus, porque ele vela para cumprir a sua palavra. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz.